Olá, boa tarde. Meu nome é Joênio. Eu vou apresentar aqui um estudo exploratório que eu tenho feito no contexto da minha pesquisa de doutorado. Uma apresentação relacionada com uma publicação que foi feita na DebConf passada na França, onde houve lá uma trilha de publicação acadêmica, e onde eu publiquei esse trabalho, foi aceito, eu apresentei lá, e eu estou trazendo aqui para basicamente a mesma apresentação, para ter a oportunidade de dialogar sobre esse tema com vocês. Esse é um estudo onde eu estou fazendo um estudo de utilização do método de análise bibliométrica, coletando dados na literatura acadêmica sobre o Debian, trabalhos que mencionam o Debian. Eu sou estudante de doutorado, eu trabalho como engenheiro de software no ambiente acadêmico. Atualmente moro na França e estou fazendo doutorado na Universidade Federal da Bahia sob a orientação de professora Cristina, que tem, junto comigo, explorado esse tema. Então, o meu interesse principal é relacionado a um conceito chamado software para pesquisas. Os slides estão em inglês, mas eu vou apresentar em português. Software para pesquisa é uma categoria de software que é desenvolvida, projetada com intenções de ser aplicada em atividades de pesquisa. Esse tipo de software ele tem uma particularidade de estar integrado com o ecossistema de publicações, que a gente já conhece, quem faz pesquisa conhece muito bem, que uma publicação de um artigo recebe citações, essas citações geram relevância e visibilidade, que são traduzidas em recursos, enfim, tem uma roda que gira em torno disso. E ferramentas de software que são desenvolvidas no ambiente acadêmico, são esses softwares para pesquisa que a gente chama, eles também sofrem influência e podem contribuir com esse ecossistema. E o método que eu utilizei de coleta de dados e análise de dados é a bibliométrica e análise. Eu costumo comparar a bibliométrica e análise com revisão sistemática da literatura, que é um tema que é mais comum, que eu acho que muitos que já tiveram a oportunidade de fazer pesquisas no meio científico já lidaram com isso, fizeram ou pelo menos leram paper antigos que seguem esse tipo de método. A bibliométrica análise é semelhante, mas ela lida com volumes de documentos muito maiores e é um processo basicamente automatizado, né? Onde na revisão de literatura tem muito trabalho manual, a análise bibliométrica é basicamente 100% automatizado e tem a capacidade de lidar com volumes de documentos muito grandes, mas que não entra a fundo em cada documento em si e analisa muito mais os metadados de cada documento, por exemplo, autores, títulos, abstracts, keywords, afiliação. Então é possível fazer cruzamento de dados e verificar quais são os países, quais são os relacionamentos e colaborações entre pesquisadores em certos temas de pesquisa. E no meu caso eu estava interessado em saber como é que é essa figura em relação ao Debian. Quais são as publicações que citam Debian, que mencionam Debian, e como é que é esse panorama? De onde são essas pessoas, quais são os papers mais citados, quais são os autores mais produtivos e etc. Então, a análise bibliométrica, basicamente, é um método que... aqui é um print de um exemplo de um paper, tipicamente, né, onde a gente tem um título, autores, a afiliação dos autores, um abstract e as keywords, né, as palavras-chave. O que está destacado em amarelo é o que a análise bibliométrica utiliza para analisar. Então, é um método que basicamente foca nesses campos, em documentos acadêmicos, né, papers.
Então, foi o que eu fiz aqui nesse estudo. Eu coletei, fiz uma busca. Então, um processo de busca, um processo de filtro, né, para excluir aqueles resultados que a gente não está interessado. E, então, o passo principal, que é, de fato, a análise bibliométrica, foi o que foi feito nesse estudo. Então, quais foram os meus critérios, né, de busca? Eu utilizei uma fonte um repositório de documentos que é Scopus. Eu limitei a apenas uma base de dados pela questão do tempo que eu tinha para fazer esse estudo, mas a minha ideia é expandir isso para utilizar outra base de dados, como Web of Science, PubMed, I3E Explorer, ACM Digital Library e outros, né, para poder garantir que eu consiga coletar a maior quantidade possíveis de artigos que citem o sistema Debian dos seus conteúdos. E nos conteúdos, na verdade, apenas que citem nos títulos, no abstract ou nas palavras-chave. Né? Então, os meus critérios foram esses. Eu busquei nos títulos, abstracts ou nas palavras-chave, todos os anos, não fiz restrição de ano de publicação e também restrição de linguagem na busca, nessa fase de busca. E utilizando a base de dados Scopus, e aí eu encontrei 473 documentos, ou seja, 473 publicações, onde a palavra Debian, foi a minha string, foi apenas a palavra Debian, foi encontrada no título, no abstract ou nas palavras-chave. Uma segunda etapa é uma etapa de critério de inclusão e exclusão, porque eu fiz a busca nessa base da Scopus o mais aberta possível, mas aí vem aí resultados que são que tem a palavra Debian, mas que não é Debian o sistema, mas é Debian em outro contexto, uma palavra que, por exemplo, em espanhol tem Debian, que vem também aí. Então, por exemplo, foram excluídos alguns resultados, por exemplo, 53 documentos foram excluídos e eu fiquei ao final com 420 documentos. Aqui está um exemplo, por exemplo, de um artigo que foi excluído, que apesar de o metadado da base Scopus dizer que é um artigo em inglês, ele está em espanhol. E veio na minha busca porque no abstract tem a palavra Debian ali em espanhol. E aquilo dali claramente não é sobre o sistema Debian, é outra coisa. Então esse tipo de publicação foi excluído do estudo. Aqui é um exemplo de um que foi incluído. Ali está o título, uma publicação do ano de 2024. E no abstract ali temos ali dizendo que é o dataset gerado utilizando uma report no Debian, no sistema operacional Debian. Então, esse tipo de artigo, de documento, foi incluído no meu conjunto de documentos analisados. Numa análise bibliométrica, existem algumas análises que são estatísticas básicas e demográficas. Uma coisa comum é verificar a taxa de crescimento de publicações ao longo do tempo. Então, em relação a esse conjunto de documentos que eu encontrei, é possível ver um crescimento de publicações, em número de publicações ao longo do ano, e isso é comum em geral. Bibliométrica e análise é muito usado para fazer recorte temático, não em relação a um objeto, que é o meu caso aqui. Eu escolhi um objeto de estudo que eu devo. Mas bibliométrica e análise costuma, por exemplo, eu quero pesquisar LLM no contexto educacional, cruzando com questões éticas, por exemplo. Então, qualquer tema que a gente busca na análise bibliométrica, qualquer tema é uma afirmação forte, mas existe uma tendência natural de que a gente veja o crescimento de publicações ao longo do ano, e nesse caso da minha busca não foi diferente.
Durante a minha análise, eu fui tentar responder e analisar algumas questões, assim, qual é a publicação mais antiga. Então, a publicação mais antiga encontrada na SCOP, que menciona o Debian, e é realmente sobre o sistema Debian, é a publicação do ano 2000, que menciona o Debian no abstract daquela forma ali, um exemplo, um subset de uma configuração de problema para o Debian GNU Linux, etc. Então, esse é o primeiro paper que foi encontrado na Scopus, que cita o Debian do ano 2000, ou seja, 7 anos após o lançamento, a criação do projeto. Então, não sei se em outras bases é possível encontrar papers mais antigos, mas em relação tomando as Scopus como referência, apenas 7 anos após o surgimento do Debian, a gente vê uma primeira publicação acadêmica mencionando o Debian. Outra pergunta que eu fiz aí nessa exploração desses dados é saber qual era o paper mais citado. Então, tem um paper que é citado uma quantidade muito grande, 2.437 vezes, paper, que é o ponto fora da curva, não é nada comum isso. E é um paper que, claramente, pelo título, parece ser um paper que é o tipo que a gente chama de software paper, né? Um paper que está descrevendo uma implementação de um software, uma solução feita em formato de software, e o Debian é citado apenas no abstract assim, operating system, ou seja, visivelmente apenas uma menção de que esse software que foi implementado e publicado nesse paper foi desenvolvido ou foi executado no sistema operacional Debian, mas não é um estudo sobre o Debian ou não é um estudo também que está contribuindo para o Debian ou investigando o Debian. Por exemplo, uma questão interessante também de que os papers mais citados, eu fiz um recorte, peguei os 10 papers, os primeiros 10 papers mais citados, e eu não li esses papers, tá? Mas pelo título é possível inferir que são papers que implementam algoritmos, ou implementam modelos, ou implementam software. E no contexto específico da minha pesquisa, que eu estou preocupado com software para pesquisa, o Research Software, eu me perguntei também se entre os papers mais antigos existem, são papers que são sobre software para pesquisa, e entre os 10 mais antigos, 7 são, de fato, papers que são papers que estão descrevendo uma implementação, ou software, ou uma solução, ou um modelo. Por exemplo, o paper número 2 ali, o DebMood, é uma publicação que descreve a criação de uma solução, que é o DebMood, uma distribuição derivada do Debian para a multimídia. Algo interessante também que surgiu nessa análise é notar que entre os autores mais ativos, o que significa nesse caso, nesse contexto mais ativo, os autores com maior quantidade de publicações dentro desse meu conjunto. Esses autores, eles têm papers que são ou papers que estão solucionando problemas do Debian, problemas de engenharia, problemas de ciência da computação, ou são papers que estão investigando o Debian. Por exemplo, o autor que está ali no primeiro aqui, tem um dos papers, né? Um dos 13 papers que eu encontrei no meu conjunto de dados públicos, que esse autor é um dos autores. O paper mais antigo é o paper que descreve o Ultimate Debian Database, que é uma solução que agrega metadados e dados do Debian que estão espalhados em várias fontes diferentes num dataset centralizado.
Entre os países mais ativos em número de publicação também algo que a gente consegue fazer através da bibliométrica análise. Isso é feito através da afiliação do autor, né? Os autores do papers têm uma afiliação e através dessa afiliação é possível inferir os países e dá para ter uma ideia de quais são os países que mais publicam, os países também em termos de se são publicações que são feitas com parcerias do próprio país ou parcerias internacionais. Por exemplo, no caso da Índia aqui, a barrinha verdinha são publicações do tipo single country publication, ou seja, são autores indianos colaborando com autores indianos. Então, tem, pelo menos nesse conjunto de dados, através da análise que foi feita, foi isso que foi encontrado. Uma outra análise também em relação às keywords, as palavras-chave, né, desses artigos, uma palavra é possível ver facilmente também os termos que aparecem mais comumente. É esperado que apareça o operating system, né? Eu busquei pelo termo Debian, e o Debian é um sistema operacional, é um sistema operacional open source, e é um Linux, então tem termos aqui que era esperado. Agora, algo que eu achei curioso é o termo open source aparecer e a gente não ter no mesmo nível, porque o tamanho da palavra aqui está relacionado com a quantidade de vezes que esse termo aparece. A gente vê o termo open source e não o termo free software, que pode ser considerado, do ponto de vista pragmático, a mesma coisa, mas existem discussões aí que pode ser também interpretado de forma diferente. Dois conceitos. Os próximos passos nesse meu estudo essa publicação foi uma publicação ainda experimental, onde eu estou experimentando esse método de bibliométrica análise. Já consegui fazer alguns resultados, mas ainda tenho ainda trabalho a ser feito em termos de incluir mais bases de dados, né? E também fazer mais questões, responder mais perguntas a respeito dessa análise. E novos estudos que eu pretendo fazer no contexto aí do doutorado por exemplo, combinar ou cruzar esses dados dos documentos com os dados dos pacotes, do código-fonte e tentar fazer o cruzamento entre esses dados. Eu já comecei a fazer algo que eu vou trazer aqui, mas que ainda não faz parte dessa publicação, mas é algo que eu já comecei a experimentar, por exemplo, utilizando o Ultimate Debian Database. Eu comecei a extrair metadados dos pacotes, título, a descrição curta, a descrição longa do pacote, o maintainer, eu estou considerando que é o autor, por exemplo, as tags, eu estou considerando que são as keywords, e estou tentando fazer, eu estou explorando o método de bibliométrica análise nos dados dos pacotes Debian. Estou considerando que cada pacote seria uma espécie de um documento, uma publicação, porque tem campos que podem ser, pode ser feito esse exercício de dizer que eles são similares. E nesse sentido, por exemplo, tem uma ferramenta aqui de bibliométrica e análise que eu estou usando que se chama Bibliometrics, é uma ferramenta de software livre, e nela, por exemplo, com esses dados que eu coletei do Ultimate Debian Database, eu comecei a explorar, fazendo bibliométrica e análise com os dados dos pacotes. E, por exemplo, esse aqui que ele diz os autores mais relevantes. Aqui tem os mantenedores de pacotes Rust aparecendo aqui em primeiro lugar com a maior quantidade de pacotes. E algo interessante aqui também, se notar que, por exemplo, isso aqui eu coletei dados de, eu não lembro quantas, eu acho que 7 releases diferentes do Debian, e joguei nessa ferramenta para fazer essa análise, e é possível ver aqui que, por exemplo, Rust
o time de Rust começa a aparecer aqui em 2015, mas com o tamanho dessas bolas aqui é a quantidade de documentos, ou a quantidade de pacotes. Então, ele parece bem recente, mas com uma quantidade muito grande. Isso é o que se reflete aqui, porque realmente tem uma quantidade imensa. Eu não explorei isso ainda, é apenas uma análise exploratória inicial, eu não consigo explicar o que é isso, nem se esses dados estão corretos ou não. Então, acho que o tempo acabou para não estourar e ter tempo para perguntas. É isso aí que eu estou explorando. Acho que tem 5 minutos. 5 minutos para perguntas. Você chegou a notar que os maiores autores da academia, né, que fazem as maiores de publicação, se eles também estão inseridos no Debian, né, fazendo a manutenção de pacotes? Essa é uma curiosidade que eu quero investigar, mas eu ainda não cheguei lá. Eu tenho uma hipótese de que vai existir alguma correlação. Talvez alguma correlação no número de pacotes, número de produtividade, ou talvez no tipo de trabalho, tipo de pacote que é feito. Por exemplo, eu sei que uma dessas publicações que eu encontrei resolve problemas do Debian que geraram pacotes que hoje estão no Debian. Então, acho que é possível que exista essa correlação, mas não investiguei ainda. Perguntas? Quase! Eu queria que você, como eu sei um pouco da sua pesquisa, talvez explorar um pouco do RS Lab, que você tem um slide aí que acho que acabou não falando, e que eu acho que isso é muito importante para você explicar o refinamento dos dados, né? Porque não é só pegar o bibliométrico e análise, mas também você está fazendo algo em cima desse coisa que já existe, né? Eu acabei pulando para dar tempo de ter perguntas. Durante a pesquisa de doutorado, eu estou também implementando uma ferramenta de software para minhas próprias necessidades, que é uma ferramenta que eu estou chamando de RS Lab, uma ferramenta minha, onde eu estou utilizando ela, por exemplo, para converter os dados que eu estou extraindo, por exemplo, do Ultimate Debian Database, onde eu extraio com CSV, e eu tenho a necessidade de converter esses dados em um formato que é compatível, transformar esses dados em um formato de dados que é compatível com outras ferramentas de análise existentes, para ser utilizado como entrada em outras ferramentas. Então, por exemplo, eu estou utilizando uma ferramenta para fazer a bibliométrica de análise chamada Bibliometrics, que tem um formato de dado dela, um formato de CSV, que pode ser usado como dado de entrada, e a minha ferramenta eu estou utilizando para fazer conversões de um formato para outro, para poder reutilizar as ferramentas de análise, de transformação, de análise de modo geral que já existem, e explorar o potencial dessas ferramentas. E eu tenho investido o meu tempo de implementação nessa integração entre ferramentas, mas na verdade pensando em transformar os dados de um formato para o outro e de forma que eu tire o proveito das ferramentas de análise que já existem. É isso, tempo acabou, obrigado. Obrigado, Juliano.